Uma boa tarde a todos. Bom, a gente vai iniciar, né? Já deu tempo para a gente começar a nossa reunião. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos. Estou tentando ativar minha câmera aqui, mas eu não estou conseguindo no momento. Vou pedir para que vocês mantenham o áudio desligado. A gente vai ter algumas falas. E aí, se surgir qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem estar usando o chat aqui do Meet. Vocês vão encontrar aqui nesse símbolo, né? Quem está usando o computador está aqui em cima. Quem está no celular, vocês vão encontrar, colocando o celular na vertical, ao lado desse íconezinho que tem a silhueta de uma pessoa, também tem esse do balãozinho. Então é só clicar em cima dele, que aí vocês vão poder fazer a pergunta, tá ok? Então, no decorrer da reunião, surgindo uma dúvida, vocês podem fazer a pergunta de vocês. Assim que encerrar esse primeiro momento de falas, eu vou ao chat e vou pegar as perguntas para estar trazendo aqui os questionamentos de todo mundo. Estou tentando fazer um teste aqui de gravação dessa reunião, não sei se vai dar certo. Eu tentei algumas vezes, em algumas surtiu efeito, outras teve um problema e outro. A ideia seria poder gravar para ver se dá certo e deixar disponibilizado para quem não pôde comparecer. Mas é um teste, a gente vai ver se vai dar certo. Bom, eu sou Georgia Godoy, a coordenadora do 6º ao 9º ano, lá do Educandário Glauber Rocha. Alguns eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, outros eu só conheci, só pude conversar via WhatsApp, e outros nem essa oportunidade ainda eu tive, né? Eu comecei a mandar mensagem para todos há pouco tempo, porque eu fui fazendo um recadastramento, né? Uma atualização dos dados para conseguir contato de todo mundo. Bom, o objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como estão esses estudos online e o que aconteceu até o momento. A intenção seria a gente fazer essa reunião pessoalmente. A gente esperava que a esse ponto já teria normalizado, a gente já estaria talvez voltando às aulas presenciais, mas diante da nossa atual conjuntura não é ainda possível. Então, como era necessária essa conversa, achamos por bem oportunizar esse momento aqui. É uma situação diferente, né? Não sei se todos aqui já tiveram contato com o Google Meet, mas a gente está com um pouquinho de experiência pelas aulas com os alunos, mas de qualquer forma é sempre um momento diferenciado, um momento novo, porque esse momento é diferente de um momento de aula. É um momento de reunião em que a gente está acostumado a ver todo mundo, a poder ter momentos de conversa individualizada, e infelizmente o Meet, pelo menos, não nos permite, né, essa conversa individualizada, é sempre essa conversa em reuniões maiores. Conforme a tecnologia vai avançando, vai mudando, a gente vai tendo acesso a condições para poder oportunizar melhor algumas coisas que nós gostaríamos de fazer. Então, a gente vai fazendo sempre na medida em que vamos conseguindo tecnologias melhores, vamos adquirindo conhecimento no uso dessas tecnologias, porque assim como muitos, nós estamos aprendendo boa parte dessa tecnologia. A gente pode já ter tido algum contato, um momento e outro, com alguns recursos, mas outros tantos, tanto para mim, quanto para os professores, quanto para a gestão da escola, é uma novidade. Então, sempre causa um desconforto inicial, sempre alguns problemas surgem. Agora há pouco, por exemplo, eu estava com o volume do meu vizinho extremamente alto, tive que me enclausurar aqui para poder fazer essa reunião. Então, são alguns percalços que esse momento acaba trazendo para a gente. Hoje, eu vou trazer uma fala inicial, mas o objetivo é muito mais criar uma provocação, trazer questionamentos para que a gente possa fazer uma reflexão. Mas antes da gente começar, Fátima, se eu não me engano, eu vi entrando aqui na reunião, ela ainda está presente, Fátima? Eu estou tentando buscar aqui, mas não estou encontrando, eu só vi o nome rapidamente. Bom, Fátima, se você estiver aqui na reunião... Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, Georgia. Tudo bom, Fátima? Quer Boa dar uma tarde. palavrinha inicial para a gente?
Não, eu tô feliz, né, de ver a gente tentando, né, reinventando aí, né, para estar nesse momento com a reunião com os pais. Então, eu estou feliz de ver todo esse andamento aí do trabalho de vocês. Uma boa tarde para todos. Obrigada, Fátima. Bom, eu vou ter essa palavra inicial, depois eu vou passar para os professores. Foi uma vontade muito grande dos professores ter essa reunião para poder ter um momento de fala com os pais, para colocar um pouquinho de como está sendo o trabalho deles. Como eu comecei a falar, o uso dessa tecnologia, alguns tinham um pouco de contato com alguns recursos, mas outros tantos recursos que nós estamos utilizando agora, nós não tínhamos contato algum. Então, é um momento em que a gente estuda, busca, pesquisa para trazer sempre uma novidade, sempre trazer um recurso para melhorar esse contato com os alunos e agora com os pais também. Os professores, eles estão num intenso processo de formação continuada de ser professor para aprender a lidar com essas novas tecnologias, essa nova realidade. E o fazer do professor que não se resumia só à sala de aula, de ir até a escola e dar a sua aula, porque havia todo um processo de estudo, de pesquisa, de desenvolvimento de material, agora intensificou. Porque o material não é apenas para uma explanação na aula, o material é para que o aluno possa ler, refletir em cima dele, visualizar. São materiais variados, atividades variadas que o professor precisa pesquisar, encontrar os recursos, desenvolver esse material para estar levando para os alunos. Alguns materiais que nós utilizamos, eu vou mostrar rapidamente um pouco mais para frente, são materiais que já estão prontos, porque nós entendemos que existe material de qualidade na internet. Então, nós utilizamos esse material, mas ainda requer uma pesquisa por parte dos professores para encontrar o melhor material necessário. Então, é um momento de muita inovação, de muita descoberta, de muita dificuldade, de muita luta. E eu queria ressaltar, em primeiro lugar, o papel dos professores nesse momento, né? Sempre se atualizando e buscando mais. E também destacar o papel do aluno, que tem sido tão protagonista nesse processo e tem enfrentado as dificuldades com muita disposição. A gente vai refletir um pouquinho aqui hoje sobre todo o nosso contexto. E não dá para a gente começar a fazer essa reflexão sem pensar nessa pergunta: como viver em tempo de crise? Nós estamos vivendo uma crise que começou como uma crise sanitária, uma crise na área da saúde, mas que se espalhou para outros setores, como a economia, a política, para a nossa vida pessoal também. E adquiriu um âmbito tão grande que as angústias, as incertezas, elas só foram aumentando. Né? Essa imagem de um livro do Edgar Morin, e aí quando eu encontrei, eu falei assim, não, cabe perfeitamente, porque em um momento de crise, o que nós mais temos é dúvida. Dúvida de quando tudo isso vai passar, como vai resolver, quando a escola vai voltar a receber os alunos, como será esse retorno, e tantas dúvidas geram ansiedade, geram angústias. Né? É uma crise que nós nos preocupamos porque afeta a nossa saúde. Esse momento de não fazer uma reunião presencial, como sempre é feito na escola, é para preservar a nossa saúde. Estamos trabalhando online para preservar a saúde dos nossos professores, dos nossos alunos, porque ainda é um risco. A gente vê as notícias na televisão falando sobre os problemas, né, de como que as crianças elas podem ser grandes vetores de transmissão da doença, apesar delas não serem os principais alvos, né, não serem do grupo que estaria em maior fragilidade nesse momento, mas são grandes transmissores. Então, qual a repercussão das crianças voltarem para a escola nesse contexto? E a gente fica na expectativa acompanhando os decretos estaduais, municipais, as informações para saber o que vai acontecer. Então é sempre quando um decreto acaba, né, o período dele encerra, um novo decreto é trazido até a nós. Então a gente também tem essa incerteza e a gente vai dando continuidade ao trabalho. A gente sabe como que toda essa situação afetou a nossa vida econômica. A escola, logo no início desse processo de aulas online, desse isolamento social, fez um projeto de assistência às famílias com desconto na mensalidade, né, nesse período. As famílias entraram em contato com a escola, foram informadas através dos alunos via WhatsApp. E a gente vem tentando, de inúmeras formas,
auxiliar as famílias e manter esse contato, que pelo distanciamento é tão difícil, né? A gente sabe que cada um está vivendo um momento. Nós temos, em determinadas ocasiões, um grupo, né, uma família que está mais fragilizada, a escola está ali para dar o apoio, às vezes o professor ele está sobrecarregado, a gente está ali para estar auxiliando. Daqui a pouco um aluno que vive um momento de fragilidade, nós tivemos algumas perdas e foi tão difícil para a gente passar por essas perdas sem poder estar ali. Eu lembro de uma fala de Fátima, né? A gente vê esses meninos passando pelo momento tão difícil sem poder estar ali para dar um abraço neles, né? Então, são desafios o tempo todo que a gente está passando. E para superar esses desafios, a melhor solução é realmente criar essa rede de colaboração, de auxílio, de ajuda, de escuta. E para poder ouvir a família, a gente fez um questionário para verificar o que a família estava achando dos estudos online, do acompanhamento, suas críticas, para a gente buscar melhorando cada vez mais. Desde o início, a gente vem tentando estabelecer o diálogo. A gente fez um diálogo via redes sociais e através dos alunos. Né? Na situação normal, vamos dizer assim, o contato era feito por comunicados que eram encaminhados em casa, via aluno. Agora nós temos comunicados eletrônicos encaminhados via WhatsApp para o aluno entregar para a família, mas a gente também coloca nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, daqui a pouco eu vou mostrar rapidinho. E então a gente pede para que vocês sigam nosso Instagram, nosso Facebook, a gente abriu também o YouTube com alguns dos vídeos que a gente vem postando para também haver esse acompanhamento em diferentes mecanismos de comunicação. A gente pede para que esteja sempre atento a esses informativos que a gente vem passando, para que a gente consiga realmente formar essa rede de colaboração e de comunicação. Quando a gente pensa em crise, já vem a nossa ideia, uma imagem negativa, pessimista. A gente sempre pensa em crise como um momento ruim. E realmente não é algo confortável. A crise, ela evidencia os problemas, ela evidencia nossas falhas, nossos erros e muitas vezes traz pra gente um horizonte de incerteza. E nós gostamos de ter uma previsão do que vai acontecer, uma segurança com o futuro. E a crise tira da gente essa segurança. E daí tanta ansiedade. Mas a gente também pode entender que a crise é um momento de mudança. Porque ao enfatizar tanto os erros, os problemas que nossa sociedade, que nós como seres humanos, que nós como profissionais temos no dia a dia, também mostra pra gente onde devemos melhorar. E traz pra gente um desafio para mudar muitas vezes nossa perspectiva, nossos caminhos. E a mudança é sempre muito arriscada, é sempre muito perigosa, a gente não gosta porque a gente não sabe se a mudança vai dar certo. Mas quando a gente se arrisca a fazer uma mudança, a gente pode encontrar uma situação melhor. Mas por mais que essa situação ainda seja melhor, a mudança ainda é um momento em que nós vamos estar vendo quais as melhores situações, quais as melhores estratégias. E é isso que nós estamos vivenciando aqui nos estudos online. O decreto que fechou as escolas foi a partir do dia 18 de março. No dia 30 de março, nós iniciamos nossas atividades. Então, nós ficamos 8 dias parados, sem atividades, que foi um momento em que a gente se reuniu, sentou para pensar, viu as possibilidades do que deveria ser feito. E a partir do dia 30 de março, nós começamos com um treinamento da plataforma com os alunos, fazendo algumas poucas atividades para eles entenderem como acessar a atividade, como enviar a atividade, como conversar com o professor e tirar dúvida. E a partir do dia 13 de abril, começamos com aulas novas. Mas aí, falando sobre esse mundo que está mudando, essa nova realidade da educação, uma coisa ficou muito evidente: o quanto que a tecnologia tem nos auxiliado. Porque se a gente for pensar lá na Idade Média, quando teve uma crise de saúde, que foi a peste negra, que as pessoas tinham que ficar também isoladas em suas casas e nem sempre isso era possível, a comunicação era muito difícil. Hoje nós podemos nos comunicar, nos ver, manter ainda um bom contato, por mais que não seja o ideal, através da tecnologia. E não só o contato, mas hoje todos os aspectos da nossa vida podem estar envolvidos com a tecnologia. Nós conversamos com outras pessoas, conhecemos outras pessoas, mas também nós podemos
descobrir novos produtos, porque a gente vê como é que a mídia está usando cada vez mais esses recursos. Quem é dono de empresa aqui e não tem o Instagram da sua empresa para fazer sua divulgação, né? O Facebook da sua empresa, um site. Quem, no momento de fazer uma compra, não foi ao centro da cidade bater perna para pesquisar o melhor preço, mas também entrou no celular ou no computador e foi fazer a pesquisa de preço. E muitas vezes optou por comprar online para receber em casa com toda a comodidade. Então, esses aspectos da vida, que são aspectos da vida econômica e social, a gente está trazendo agora para a educação. Ela estava já ali disponível em alguns aspectos, estava sendo sutilmente aplicada. No início do ano, a gente teve uma reunião em fevereiro em que a gente colocou a importância da plataforma LMS da Editora Moderna Compartilha e que nós íamos utilizar com mais intensidade. A gente não sabia que ia chegar nesse contexto e ao uso tão excessivo, mas ali a gente já estava vislumbrando essa utilização, porque já existia. E agora, quando a gente chegou nesse cenário, felizmente, nós tínhamos uma plataforma em que os alunos têm acesso ao livro didático, às atividades dos professores, às provas, às aulas, sem precisar sair da segurança de suas casas e ir na escola buscar atividade. A gente sabe que no caso da educação infantil, das séries iniciais, do ensino fundamental, há uma restrição, uma dificuldade pelo uso da tecnologia por parte das crianças, então ainda é necessário que os pais vão até a escola para pegar as atividades. Mas no caso do 6º ao 9º ano, a tecnologia está muito presente nesse dia a dia dos estudos deles. E a gente vê cada vez mais que essa tecnologia ela está presente no nosso dia a dia. Uma historiadora, Sandra Pesavento, ela tem uma frase que eu gosto muito, essa ao lado: imaginar é reimaginar o imaginado. Porque um dia alguém imaginou tricotar a lã para fazer uma roupa. Em um determinado momento, alguém imaginou um jogo em que se tricota. Alguém imaginou um dia ensinar para a pessoa algo que descobriu, que conheceu, que testou, experimentou. E hoje a gente está inovando esse ensinamento através de diferentes estratégias, também usando a tecnologia. E quando a gente reimagina aquilo que já foi imaginado, a gente acaba trazendo algo de novo, a gente acaba mudando e muitas vezes para melhor. E é isso que a gente tem feito nesse momento na educação. Desde que nós começamos o nosso trabalho, a gente faz esses comunicados via WhatsApp, Instagram, Facebook, agora YouTube. Eu fiz o cadastramento de todos os contatos dos pais para conseguir mandar as informações dessa reunião. Então, a gente consegue agora aproximar ainda mais esse contato família e escola. E a gente está aqui para trabalhar o tempo todo, tá auxiliando as famílias e os nossos alunos. Mas nós sabemos dos desafios, nós temos consciência disso e estamos o tempo todo pesquisando para encontrar o novo. E aí eu queria mostrar essa animação. A professora Rodneide essa semana trabalhou com o 6º ano essa animação e eu gostei muito, que mostra um pouquinho do nosso contexto, que nesse momento de tanta tecnologia, em que a gente desenvolve tanta coisa, como nós seres humanos estamos nessa sociedade? Vamos ver um pouquinho através dessa animação uma reflexão que é uma reflexão dura, mas são determinadas realidades que a gente precisa parar para pensar em nossa vida. E eu vou trazer uma série de questionamentos aqui, indagações, porque o fazer do professor é muito esse perguntar, e a pergunta que movimenta o mundo, a pergunta que traz a inovação. Então vamos fazer esse momento de reflexão com esse vídeo e com algumas perguntas. Deixa só ele carregar aqui que a gente... Bom, tem momento que a tecnologia não ajuda. Não vou insistir no erro de continuar tentando abrir um vídeo que não quer. Vamos seguir adiante, tá bom? Trouxe aqui uma pergunta de reflexão pra gente. Como eu falei, hoje a gente vai fazer muita reflexão. Diante desse cenário em que a gente produz tantas coisas materiais, nós somos tão bons para produzir coisas e desenvolver e avançar em tecnologia, nós não somos tão bons para desenvolvermos e avançarmos enquanto seres humanos. E aí vamos pensar isso na relação com a família. E eu trago essa pergunta: eu sou presente ou estou presente na vida do meu filho? E aí eu faço essa pergunta, essa reflexão para mim também como mãe. Porque nós temos aí 2 verbos, o sou e o estou. E a mudança desse verbo implica numa mudança da pergunta. Porque quando eu trago sou presente,
Eu quero dizer, eu estou o tempo todo junto com meu filho, junto com a minha família. Eu posso não estar fisicamente, mas eu estou presente pensando nela, cuidando dos meus filhos, organizando as coisas para eles. Porque quando a gente trabalha, a gente está pensando nos filhos, mas existem outras questões, como as necessidades dele, acompanhamento na escola. Eu tenho um tempo para estar verificando as atividades dele, eu sou presente na vida dele. No momento que eu estou com ele, esse estar com ele é produtivo, eu brinco, eu participo. E aí eu estou, já estou trazendo aqui, é o estar momentaneamente. Eu estou agora, daqui a pouco eu não estou mais. Então eu sou presente, eu estou o tempo todo na vida do meu filho participando, ou eu estou presente, eu participo de alguns momentos só quando eu estou em casa, nos momentos da festa, no momento que eu estou levando ele para brincar. E eu trago mais uma pergunta, um novo verbo. Ou eu dou presente na vida do meu filho, porque diante da ausência, a gente tenta substituir a nossa ausência com um bem material, com um presente. E aí, de novo, a materialidade. Somos muito bons para produzir coisas, para darmos coisas, mas não somos tão bons para nos evoluir enquanto seres humanos e para estarmos ali como ser humano junto com as pessoas que amamos. É uma reflexão para a gente fazer. Nossos filhos e nós também não nascemos prontos e acabados. Nós já não chegamos ao mundo assim, com as escolhas definidas. Não sabemos ainda que tipo de música vamos gostar, qual será nosso estilo, nosso visual, os nossos gostos. Nós aprendemos a ser conforme vamos crescendo. Nós aprendemos a ser com os exemplos que recebemos das pessoas com quem vivemos, nossos professores, nossos colegas, nossos amigos, nossa família. Nós aprendemos a ser com as nossas experiências e nós aprendemos a ser com as lições de vida. Às vezes a gente tenta proteger muito a criança, impede que esses dois pontos aqui sejam evidentes na vida dela. A criança sobe para pegar um brinquedo, cai, se machuca. Ela aprende, eu já não posso subir ali, eu entendi que ao subir eu vou me machucar. Ou eu encontro uma outra forma de subir, que seja melhor, mais segura, ou então eu não faço mais isso. Então a minha experiência está me trazendo um aprendizado. As lições de vida nós também aprendemos. Então tem hora que acontece uma coisa ruim, a gente só vê a parte desagradável. A gente consegue ver muito claramente a desgraça, mas não conseguimos ver as lições de vida. E a gente estava falando um pouquinho mais logo ali no início sobre como a crise é uma oportunidade. O que a gente prefere ver? A gente vê geralmente o copo meio vazio, mas tem pessoas que enxergam como lição de vida e veem o copo um pouco cheio. É uma oportunidade para crescer, para se desenvolver. E quando a gente protege demais os filhos, não deixa eles vivenciarem, não deixa eles errarem, a gente também impede que eles tenham lição de vida. Quando eles erram na atividade, às vezes a aprendizagem é muito mais produtiva do que quando eles acertam tudo, porque eles vão observar o que eles erraram, onde erraram, como erraram, e não vão fazer aquilo novamente. Podem até errar de outro jeito, mas não vão errar mais daquela forma. Então nós estamos em aprendizado constante. E aí, se nós estamos em aprendizado, olha novas perguntas para a gente refletir. O que ensinamos? Como ensinamos? Que exemplo nós damos, já que nós aprendemos com exemplo? Que adulto nós, pais, queremos formar? Vamos observar essa imagem. Olhando para ela rapidamente, primeira coisa que eu entendo é um pai ensinando a seu filho o gosto pelo futebol, pelo seu time do coração. Eu sei que é o pai porque eu tenho uma perna aqui maior. Eu posso deduzir que é o pai, porque é futebol, né? Então, geralmente, né, homens gostam mais de futebol, mas a unha também não tá pintada, então, né, tem alguns estereótipos que a gente caracteriza, né, para poder identificar. E eu tenho um bebê, olha pezinho, pequenininho, delicado, pelinha delicada, né? E aí eu sei que é o bebê porque a mamadeira também tá aqui do lado. Então, é o pai ensinando seu filho a assistir futebol. Mas, num primeiro plano, até mais evidente, mas a gente não consegue perceber às vezes tão claramente, nós temos outros elementos da imagem que nos ensinam outra coisa. O pai, através do seu exemplo, está ensinando para o filho que o momento de assistir futebol é um momento de relaxar. Olha as pernas para cima, em cima do sofá. É um momento de beber algo que gosta. O pai está bebendo sua cerveja, enquanto o filho bebe sua mamadeira. Daqui uns anos, o filho vai querer experimentar a cerveja e às vezes a gente pode não gostar, mas a gente estava ensinando para ele isso.
Então, o exemplo mostrou, mas a gente precisa de outras coisas para mostrar que depende da idade que vai beber cerveja, do ambiente, de onde está, que alguns locais é apropriado, outros não. E será que nesse exemplo aqui, em outros, a gente está ensinando isso para nosso filho? Será que a gente quer que lá na frente nosso filho beba cerveja? Porque a gente está bebendo na frente dele, ele está aprendendo isso. Então, olha quantas reflexões nós temos em cima de uma imagem, que é bem isso que os professores estão trabalhando com os alunos na plataforma e também na sala de aula se faz isso, né? Então, vamos pensar nos exemplos que nós damos aos nossos filhos. Lembre-se do ditado que a gente sempre fala: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O exemplo visto é mais forte no aprendizado do que a lição falada. Mas aí a gente quer falar para o nosso filho assim: olha, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Só que fazer o que a gente vê o outro fazendo é muito mais fácil de aprender essa lição do que ouvir e aprender essa lição do ouvir. E aí depois a gente vai ver essa questão do fazer vendo o exemplo, do fazer praticando e do fazer ouvindo na aprendizagem. Então vamos pensar nessas perguntas a partir dessa reflexão aqui. O que a gente ensina, como a gente ensina, que exemplo damos e que adulto, estamos formando. Vivemos em aprendizado. E já que falamos de aprendizado, vamos falar de escola e educação. Pensando em escola, a primeira coisa que eu devo perguntar, até para definir a escola que eu quero, qual é o objetivo da escola, da educação? O objetivo da educação é aprender a repetir ou é aprender a pensar? Eu devo repetir o que o professor fala, o que o livro informa e reproduzir na prova, no meu trabalho, copiando o tempo todo? Ou eu devo ouvir o que o professor fala, pensar, debater com ele, ler o que o livro fala, refletir, criar novas ideias? A partir dessa primeira pergunta, vamos pensar na próxima. Quem é que faz a educação e a escola? Nós temos o aluno, que é o protagonista. Aqui nessa primeira ilustração nós vemos bem o que é o aluno protagonista. Ele, junto com seus colegas, trabalhando em cooperação, em grupo, todo mundo se ajudando, todo mundo trabalhando para a resolução de um problema. E através da experiência prática, eu conheço o meu mundo, e eu entendo como ele funciona, quais os problemas que ele tem e como eu posso resolver. Eu quero colocar esse cubo aqui em cima. Então, como eu vou trazer esse cubo aqui para cima? Eu vou entender que eu preciso da ajuda de outros, eu vou entender que eu preciso ir lá para cima, eu preciso pensar numa forma segura de pegar esse cubo e levar lá para cima. Então, o aluno ele está sendo protagonista. Ele está resolvendo problemas, ele está refletindo sobre as questões e buscando as melhores alternativas. O professor, ele é o mediador, ele vai fazer a proposta da atividade, ele vai trazer uma ideia inicial para ser discutida. Então, vamos ver aqui esse exemplo. O professor, ele traçou algumas formas aleatórias e os alunos, a partir dessas formas aleatórias, começaram a refletir, pensar nela e vir com soluções, vir com ideias. Um aqui criou uma lâmpada, dar asas, da liberdade, alçar voo nas suas ideias. E aí ele já fez aqui, ó, balões. Tudo a partir daquilo que o professor propôs, que deu a oportunidade dele pensar sobre o conteúdo que ele vai aprender, mas também sobre a própria vida, sobre viver em sociedade. E aí, quando a gente estuda, a gente aprende a conviver com o outro, a gente aprende a pensar, resolver problemas, enquanto também estamos aprendendo conteúdos. Como o professor e o aluno fazem isso? E aí a gente volta lá para a primeira pergunta. Esse como eu quero decorando ou entendendo? Porque se for decorando, vai ser o professor apenas lá na frente falando, e o aluno só ouvindo, e o aluno lendo o livro e reproduzindo esse livro. Agora, se for entendendo, pode sim, como a gente fala, o ensino híbrido, ter um momento do ensino tradicional, que é o professor na sala de aula explicando o assunto, mas durante a explicação do assunto, o aluno traz a sua fala, traz a sua reflexão. Os alunos debatem entre si e com os professores, propondo novas ideias. Eles estudam no livro, fazem a leitura de uma literatura, mas eles também vão ouvir uma música, vão assistir um filme, vão produzir o seu próprio vídeo, vão produzir o seu texto, vão lidar com tecnologias. Então, a gente está trabalhando
dentro dessa proposta de ensino, que a gente fez lá desde o início do ano, na primeira reunião de pais, que falamos sobre isso, sobre essa metodologia híbrida, sobre mesclar o que há de tradicional com novas estratégias de ensino, com novas tecnologias, com o uso da plataforma, que a gente já estava apresentando lá desde fevereiro, e a gente ia iniciar em março, quando veio a questão da pandemia, o isolamento social, toda essa crise, e a gente precisou de 8 dias para se ajustar, para se organizar e começar a trabalhar e colocar o aluno para treinar o uso da plataforma, entender como ela é, para depois começar a estudar dentro da plataforma. Então a gente já estava pensando isso desde o início do ano e quando toda essa situação surgiu, nós já estávamos um pouco preparados. Continuamos nos preparando, os professores ainda estão em formação, eles estão estudando, pesquisando, buscando as melhores alternativas, soluções e tecnologias para trabalhar com os alunos. E ele traz tudo isso porque o aluno ele vai aprendendo fazendo essas trilhas. Há uns dias atrás, um professor de banca ele veio perguntar para mim sobre uma experiência que foi proposta pela professora Marília em geografia. E a pergunta dele foi: para que aquela experiência? Porque para mim só é para dar trabalho. Ele vai aprender o que com aquilo? Quem acompanha os filhos do sexto ano vão se lembrar, a professora passou uma experiência que ela pediu para fazer um monte de areia e aí jogar água nesse monte de areia. Esse era o primeiro momento. Era ter a experiência, observar o que acontecia e entender o que foi que ocorreu ali. E ter as suas primeiras conclusões do porquê que aquilo ali aconteceu. Então, quando jogou a água levou parte da terra e fez um buraco naquele monte de areia. Depois a professora veio com a aula, veio com o livro, veio com outros recursos, com conversa com os alunos, diálogo na aula, para falar sobre erosão. E aí os alunos começaram a ver que naquele experimento ali, eles fizeram uma simulação de erosão na prática. Eles primeiro tiveram contato na prática, pensaram, tiraram algumas conclusões, depois com a explicação da professora, eles foram construindo o conhecimento, usando todos os recursos que ela deixou à disposição. E assim eles entenderam que a água está presente ali nesse processo de erosão, porque leva o sedimento, leva parte da terra com ela, deixa um rastro de destruição, que é o buraco. Então, vai se construindo a partir de diferentes tecnologias, diferentes realidades e formas estratégicas de trabalhar. Então, uma trilha. E no primeiro caminho dessa trilha, talvez ainda não dê para perceber tudo, mas eu começo a ter algumas conclusões, e aí, conforme eu vou seguindo essa trilha, eu vou entendendo novas coisas e vou fazendo as conexões entre essas coisas, e assim eu construo o meu conhecimento. Onde a gente vai fazer essa educação? Na escola que eu tive ou em uma nova escola? Porque eu, particularmente, na escola que eu tive, eu vivenciei duas realidades. Vivenciei tanto a realidade do professor que queria que a gente lesse o livro e na hora da prova respondesse tal qual tinha no livro, então a gente tinha que decorar o livro. O professor que explicava e a gente tinha que anotar o que ele explicava para poder decorar também o que ele explicava e levar para a prova. Ou eu quero essa educação que faz com que eu experimente, que eu comece a fazer perguntas, a indagar, questionar, discutir com outras pessoas, querer saber mais, me informar mais, me organizar, pensar e chegar a uma excelência. Porque eu estou pensando não só no conteúdo, mas eu estou pensando em mim, eu estou pensando na sociedade, nas pessoas com quem eu vivo, eu estou pensando no meu mundo. E se eu penso no meu mundo, nas pessoas, na minha realidade, eu começo a questionar, eu posso querer uma coisa melhor e eu posso transformar. E o objetivo da educação não é criar papagaios para sair reproduzindo tudo que está no livro que o professor fala. O objetivo é formar cidadão que entenda o seu mundo, saiba refletir sobre ele, se posicionar e mudar o seu mundo. O objetivo da educação também é preparar esse aluno para o futuro, para o mercado de trabalho. Então, formar cidadão é importante. Mas um outro ponto que é importante é estar preparando esse trabalhador do futuro. Quem trabalha em uma empresa, já ouviu falar que hoje não fala mais de funcionário, fala de colaborador. O colaborador é aquela pessoa que trabalha na empresa, que ajuda a empresa a crescer enquanto ele próprio também está crescendo ali dentro da empresa. Ele hoje precisa dominar várias tecnologias, porque dentro do trabalho dele ele precisa lidar às vezes com o computador, lidar com o aplicativo, lidar com algum programa. Se ele fosse o trabalhador formado nessa escola antiga, ele só saberia executar, fazer. Eu tenho que criar uma planilha, eu sei que fazer a planilha. O meu chefe mandou fazer a planilha, eu vou fazer a minha planilha, eu vou fazer o meu gráfico.
Agora, o trabalhador do futuro, dessa chamada indústria 4.0, além de saber lidar com tecnologias, fazer o que é do seu cargo, da sua função, do que o seu patrão manda, ele também sabe olhar toda a situação, ver como as coisas acontecem, entender, identificar onde existem problemas e buscar soluções para resolver esses problemas e assim a empresa crescer. Então, se eu só reproduzo o que o livro diz e o que o professor fala, eu só vou esperar meu patrão me mandar fazer alguma coisa para que eu execute. Mas se eu sei pensar e refletir, eu sei identificar problemas, eu sei solucionar com criatividade e eu tenho iniciativa, proatividade para fazer isso. Quem tem a sua empresa? Qual tipo de funcionário gostaria de ter? O funcionário que só espera você dar a ordem ou o funcionário que faz? Então, essa escola, com novas tecnologias, com novas formas de trabalhar com o aluno, está proporcionando não só o conhecimento dos conteúdos que nós tínhamos na escola tradicional, mas também um trabalho envolvendo competências e habilidades. O aluno conhecer, mas saber o momento correto de usar seu conhecimento, mobilizar o que ele sabe para desenvolver alguma coisa, para aplicar a partir das habilidades que ele tem. E ao trazer a tecnologia para ele trabalhar, ele também está desenvolvendo as habilidades de usar esses recursos tecnológicos. Nossos alunos hoje, eles sabem não só usar o celular para tirar foto, para conversar no WhatsApp, mas eles sabem acessar a plataforma, acessar a atividade, mandar a atividade, fazer pergunta para o professor. Eles aprenderam a utilizar Google Meet para se comunicar. Para se comunicar. Eles sabem utilizar alguns aplicativos para fazer atividades escolares. Então, esses alunos com certeza estão mais preparados do que nós, pais, para algumas funções. Porque nós não tivemos essa oportunidade. Nós podemos ter, a gente pode aprender ainda, mas eles estão começando desde agora. Então, eles têm uma vantagem. E aí a gente precisa refletir sobre essas questões que eu estou trazendo aqui. Nós temos um aluno do século XXI, mergulhado em um universo de tecnologia, que ele usa muito mais para diversão, e agora ele começa a aplicar isso de forma prática e funcional para a educação e ver como usar isso também em outras questões no dia a dia. Nós temos um professor que ensina ainda muito dentro do que era colocado no século XX, século passado, mas a gente vamos lembrar de novo, desde o início do ano a gente está falando em fazer essa mudança, os professores estão fazendo capacitações, os professores estão estudando e estão mergulhados nesse universo para poder atender esse aluno do século XXI. E o método de ensino, a forma como a gente está acostumado da escola a ensinar, é do século XIX. É esse professor que é só boca, que só fala, e o aluno que era só ouvido, escutava, para repetir escrevendo na hora da prova. Olha ali, ó, as mãozinhas já em cima das carteiras para copiar, anotar o que o professor fala e depois repetir na prova. Então, a gente quer um aluno papagaio ou a gente quer um aluno pensante? A gente quer um cidadão ativo, participativo e consciente? Ou a gente quer um cidadão que só vê o que acontece e deixa os outros fazerem por ele? E nem sempre fazem direito. A gente quer um aluno que lá na frente vai ser um profissional de excelência, que tenha competências e habilidades, ou a gente quer um funcionário, um trabalhador que só saiba executar ordens repetitivas, sempre a mesma coisa. Então, tudo isso é a reflexão que eu trago para vocês, para a gente pensar sobre esse novo ensino, sobre essa nova escola, que é o que nós estamos vivenciando hoje, a escola que nós temos agora, essa escola mergulhada na tecnologia, essa escola mergulhada na informação, na atuação do aluno dentro dessa trilha, desse caminho que o professor está construindo para ele seguir. Então, nós temos duas figuras essenciais aí, professor e aluno, porque a figura do professor é importante. Se o professor não traz a atividade que ele desenvolve essa trilha, o aluno não tem o que fazer. O aluno só vai repetir, o aluno não vai pensar. Então, a presença do professor é importante. E nós precisamos entender que as mudanças que ocorreram agora por conta da pandemia são mudanças que foram necessárias para o momento, mas são mudanças que vão continuar. Porque quando tudo isso acabar, quando a gente voltar para a aula na escola, tudo que foi construído até agora não deve ser jogado fora, não devemos abandonar. Pelo contrário, devemos continuar nesse caminho, devemos continuar com esse trabalho, porque é para toda essa ideia de futuro, de cidadão, de ser humano,
que nós estamos construindo essa nova escola, pensando de forma humanizada. Bom, vou mostrar um pouquinho agora para vocês a nossa plataforma, para vocês poderem entender o que está acontecendo, como os alunos encontram suas atividades. Lá no YouTube tem alguns tutoriais, já eu mostro para vocês aprenderem a usar, porque eu quero que vocês, pais, eu convido vocês, pais, a partir de agora entrar na plataforma e estar verificando o que os seus filhos têm para fazer dia a dia, suas atividades, e conferindo a entrega das atividades. Só com esse acompanhamento da família, essa parceria escola-família, nós realmente vamos conseguir alcançar o sucesso. Aqui eu trago um exemplo da atividade para o 6º ano, língua portuguesa, que a professora Rodineide trouxe essa semana, né? E vocês vão ver sempre um pouco dessa estrutura de atividade que é proposta. A estrutura da plataforma é essa aqui. Ela cria para a gente o ambiente para a gente poder levar a atividade, fazer a comunicação aqui no fórum com o aluno, mas a atividade, como ela vai ser feita, desenvolvida, os recursos utilizados, quem constrói tudo isso é o professor. Ele pesquisa os melhores vídeos, os melhores textos, as melhores imagens, pensa nas perguntas mais apropriadas para levar a reflexão, nas melhores atividades, porque além de atividade do livro, como a gente vê aqui, a gente tem a atividade que é criada pelo próprio professor. E isso aqui requer muito tempo, muito esforço e dedicação do professor. O professor, ele precisou aprender ao longo desse tempo, intensificou nessa quarentena conhecimento com algumas tecnologias, com o uso da plataforma, com o Google Meet, com vários aplicativos, e continua esse aprendizado sempre trazendo novidades para os nossos alunos. E isso aqui é feito no momento posterior à aula, porque no momento da aula, o professor ou está lá no Google Meet, conversando com o aluno, explicando o conteúdo, orientando a atividade, ou então, enquanto ele deixa o aluno fazer a atividade, ele está aqui no fórum, recebendo as perguntas dos alunos e orientando e tirando dúvidas. Então, no horário da aula, o professor está em atendimento e acompanhamento dos alunos. E todo esse preparativo aqui, que vocês vão ver, o professor faz no contraturno, depois que termina o expediente lá na escola. E isso aqui leva muito tempo para ser feito, quando é bem feito e bem pensado. Então, aqui a professora traz uma saudação para os alunos, organiza a aula dela, quais são os dias de aula, os horários, como ela vai estar organizando essas aulas, que dia tem aula ao vivo com ela, que a gente chama de live lá no Google Meet, que dia é atividade só aqui na plataforma. Ela traz um vídeo de reflexão para assistir e pensar, aí ela traz uma pergunta para o aluno começar a questionar o que ele está vendo aqui, traz uma charge com novos questionamentos. Então, o aluno ele vai pensar, vai responder essas questões, porque depois, no primeiro horário, é esse contato. E ela está lá no Google Meet, orientando e tirando dúvidas. No segundo horário, ó, quarta-feira, quinto horário, aí ela entra no Meet e vai conversar com eles. E vai ver o que eles entenderam, o que eles acharam, as ideias que eles tiveram inicialmente aqui. E aí começa a discussão sobre o assunto. E o assunto é internet, o uso das redes sociais. Então, faz toda essa discussão, trabalha o assunto, faz a abordagem. No dia seguinte, tá aqui, ó, exercício do livro, para continuar pensando sobre esse assunto e fazer a reflexão. E no último dia de aula da semana, vem aqui, ó, correção e de novo, aula lá no Google Meet. Esse é o exemplo, 6º ano, língua portuguesa. 7º ano, vamos dar uma olhadinha. Nós temos a atividade da professora Jussiara, de artes. Novamente, nós temos aqui a saudação da professora, a organização dela da aula. Ela já orienta aqui que ela está dividindo em 2 dias. Essa semana e semana que vem, nos 2 momentos, aula no Google Meet. E as observações de entrar com um e-mail com o nome do aluno e estar com a câmera ativada durante a aula. Esse texto aqui, essa imagem, esse material, a professora traz a partir de pesquisas que ela fez, para que o aluno tenha a primeira abordagem. Ele vê essa imagem e pensa, que lugar é esse? Alguns olhando já reconhecem, opa, isso aqui é o Rio de Janeiro. Aí vem aqui já com a legenda falando, olha, Rio de Janeiro, patrimônio cultural. O assunto é patrimônio cultural. E ela traz um primeiro texto rápido para eles pensarem sobre patrimônio cultural. Porque lá na aula no Meet, ela vai discutir. Aí ela explica qual é a atividade dessa semana, ela já traz a proposta da atividade da semana que vem, porque aí na semana que vem eles acessam essa plataforma, vem aqui nessa atividade, tem a segunda atividade. Porque nem sempre um conteúdo termina na mesma aula. Eu preciso de mais de uma semana, às vezes, para estar trabalhando.
Oitavo ano. Oitavo ano eu trago aqui uma aula de matemática do professor Robson. Novamente a saudação do professor, a organização da aula dele, explicando que dia vai ter aula no Google Meet. Então, na quarta-feira é aula no Google Meet, no segundo horário. No primeiro horário, o que os alunos vão fazer? Eles vão ver o que o professor deixou preparado. Ele trouxe algumas videoaulas, o aluno vai assistir as videoaulas, assiste uma parte, dá uma pausa, anota no caderno o que entendeu, anota as dúvidas que surgiram, termina de assistir o vídeo. Terminou de ver o vídeo? Aí sim vai lá para a aula do Google Meet, onde o professor vai explicar o assunto, vai ver as dúvidas que eles tiveram, o que eles entenderam nesse primeiro contato. E aí faz a discussão, esclarece as dúvidas. O professor deixa material de apoio e também curiosidade. Olha, ele está trabalhando ângulos. Com ângulos nós trabalhamos transferidor e ele traz aqui um site que mostra um transferidor, um simulador de transferidor para os alunos utilizarem um transferidor online. Então, uma abordagem diferente. Em vez de eu usar o meu material de escola, aquele transferidor que eu tenho em casa, eu uso ele, mas eu também vou usar um online. Então, eu estou inovando, estou atraindo o aluno com a novidade. Nono ano, eu trouxe aqui uma atividade de história. A professora estava trabalhando Segunda Guerra Mundial e aí ela traz aqui um conteúdo, né? É um conteúdo que já existe na internet, assim como as aulas online, essas aulas são aulas que já existem no YouTube. A professora traz uma revista com abordagem sobre o assunto para leitura e reflexão, para complementar aquilo que eles estavam estudando, fazer questionamentos. Eles pensam até sobre a educação, como é que a educação traz o conteúdo, né? E vários recursos. Então, aproveitar aquilo que já existe pronto, que é de qualidade, é importante, porque aí o professor ele vai se dedicar a outras produções. Então, mesmo ele não produzindo tudo, ele não está produzindo aqui a videoaula, mas ele levou um tempo para pesquisar e encontrar essa videoaula de qualidade. Então, essa é a nossa plataforma, esse é o estilo de atividades. Tem atividade que tem texto, tem atividade que tem vídeo, tem atividade que tem orientação encaminhando para leitura, né, para depois fazer aquele momento de discussão do professor. E aí é importante os pais conhecerem essa plataforma e acompanharem a entrega de atividades para a gente garantir que todos os alunos estejam participando. A escola está com um canal no YouTube. Nesse canal do YouTube, vocês vão encontrar aqui vários vídeos de tutorial ensinando a como usar a plataforma Moderna Compartilha. Tirar dúvidas, fazer o login, entrar na plataforma, acompanhar os pais, né? A família está acompanhando os estudos online, como fazer isso. Eu trago ali um vídeo orientando. Onde eu encontro os livros digitais, como entrega as atividades, como acesso às atividades, como usar as outras funções que existem na plataforma, que funções são essas. Então, esses tutoriais aqui, todos esses em azulzinho, explicam, a plataforma vem sempre com o título, como usar a plataforma Moderna Compartilha. Nós temos também aqui o vídeo da nossa gincana, propagandas da escola, conversa com a coordenação, tanto da educação infantil e séries iniciais, quanto aqui do sexto ao nono ano. É uma fala que tanto eu quanto a coordenadora Fabrícia levamos aos pais quando entregamos os resultados da primeira unidade, né? Entregamos os boletins. Então, todos os vídeos estão aqui. A gente pede para que vocês se inscrevam. Quando vocês se inscrevem, toda vez que a gente posta um novo vídeo, vocês recebem a notificação, o aviso de um novo vídeo para poder ir lá e conferir. Além do YouTube, que é apenas vídeos, nós temos também o Facebook da escola. Aqui no Facebook nós postamos alguns vídeos, também postamos comunicados informativos para os pais, atividades realizadas pelos alunos. Quem não tem Facebook pode estar acompanhando aqui pelo Instagram. Então, aqui no Instagram nós temos alguns vídeos também. No Instagram nós também temos os comunicados para os pais, né? Os informativos, eles estão aqui. As homenagens, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Os avisos sobre como estão acontecendo os estudos online. Então tá tudo aqui para que vocês, pais, possam acompanhar. A gente pede para que vocês também nos sigam no Facebook, no Instagram, porque esses meios de comunicação agora são os mais viáveis para o momento. Na escola nós tínhamos o aluno que a gente entregava o comunicado, ele levava para casa e entregava para os pais. Como a gente não tem mais esse aluno,
aluno a gente está encaminhando os comunicados via Facebook, YouTube, Instagram, a gente também manda via WhatsApp, todos os alunos têm meu contato, eu cadastrei os contatos de todos os pais cujos números estavam atualizados, então já mandei, né, para os pais aviso dessa reunião, o roteiro de estudo eu já mandei para os pais, né, aqui no YouTube mostra como vocês, pais, podem estar acompanhando, pegando lá o roteiro de estudo, aqui nesse vídeo, no número 6, olha o roteiro de estudo, veja o que tem no dia, entra na plataforma e veja se seu filho já fez a entrega, aqui está ensinando como fazer. Então, é importante essa parceria família-escola para que a gente tenha sucesso nesse processo da gente de educação e nessa fase que é tão cheia de desafios. E juntos a gente vai conseguindo superar, a gente vai alcançar o sucesso, tá ok? Para a gente poder encerrar, então, nós tivemos um probleminha aqui na nossa gravação e não foi possível pegar o trecho em que os professores também tiveram seu momento de fala. Todos os nossos professores estavam presentes aqui na plataforma. Os professores pontuaram muito essa questão de estar acompanhando os seus filhos no momento em que eles estão acessando a plataforma, para que entrem no horário correto nas aulas no Meet. A gente está tendo ainda um problema muito grande de participação. Eu estou diariamente avisando aos alunos que estão ausentes sempre que possível, porque o professor já está na aula, então quando ele pode, ele me manda a lista dos alunos que estão na aula, eu vejo quem está e vou atrás dos que não estão. Muitos pais já receberam um comunicado meu avisando assim, olha, seu filho não está assistindo a aula que está acontecendo agora. Então, quando é possível, eu faço isso. Nem sempre dá para fazer por conta da dinâmica da aula, o professor me manda a lista. Mas os professores pediram para que vocês, pais, por favor, observem se os filhos de vocês estão acessando a plataforma, porque a plataforma precisa ser aberta às 7 horas da manhã, e se os filhos de vocês estão entrando nas aulas do Google Meet, que é muito importante. Além disso, também, por favor, assistir aquele vídeo número 6 de como usar a plataforma para estar acompanhando a entrega das atividades. Verifiquem diariamente se seus filhos estão realizando as atividades e entregando para o professor, porque tem muito aluno que não está realizando a atividade, e a atividade faz parte do processo avaliativo do aluno. Eu peço desculpa por esse momento, né, não poder ter aqui a fala dos professores, porque o vídeo travou, e também a fala de alguns pais, mas eu queria encerrar agradecendo muito a participação de todos os pais que vieram para a nossa reunião. Foi muito bom ter essa participação, ter a contribuição de todos vocês, e pedir que realmente a gente estabeleça essa comunicação bem próxima através das redes sociais da família e da escola e solicitar esse acompanhamento de vocês. Estou enviando individualmente para cada um de vocês o login de seus filhos para que vocês possam acessar a plataforma. As orientações eu posso estar prestando, os vídeos também estão lá no YouTube, e aí eu espero que com essa parceria a gente realmente tenha sucesso. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer necessidades e orientações. Muito obrigada por esse momento, né? Os pais que participaram, eu agradeço novamente, e aos pais que estão vendo agora esse vídeo e participando dessa reunião em momento assíncrono, eu também agradeço o interesse, ter vindo até aqui e assistido esse trecho da reunião. E até um próximo momento. Muito obrigada, uma boa noite.